Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de vocês da área de Ciências Humanas e vamos para nossas aulas de correção de atividade. Me acompanhe no slide. Então, hoje vamos corrigir as atividades referentes à segunda etapa do ensino fundamental do segundo semestre, módulo 2, unidade 2, correção de atividades número 1. Então, vamos para a nossa primeira questão. É correto afirmar que o mercantilismo é uma teoria econômica? Aí temos as seguintes alternativas. Não, pois o mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas desenvolvidas somente no continente americano. Não, pois o mercantilismo foi um conjunto de diferentes práticas econômicas. Sim, pois o mercantilismo foi um conjunto de diferentes práticas econômicas. E temos a alternativa D, sendo a última. Sim, pois o mercantilismo foi um conjunto de práticas desenvolvidas somente no continente americano. Então, a alternativa correta seria a B. Não, porque o mercantilismo foi um conjunto de diferentes práticas. Então, justamente nesse período que acontecia o mercantilismo, nós estávamos tendo diversas teorias econômicas de sentido acadêmico, melhor. Nesse período, o mercantilismo, a gente vai ter várias práticas econômicas, né? Essas várias práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como estágios de transição de uma produção feudal para uma produção capitalista. Então, o mercantilismo se encontrava nesse meio termo, nesse tempo em que estavam tendo essa transição. E ele não é uma teoria econômica, tá? Em questões de academicismo. Muito pelo contrário, eles são práticas que vão estar acontecendo ali na Europa entre o século XV e XVIII. E essas práticas vão trazer ideias de protecionismo, intervenção estatal na economia, ênfase na acumulação de metais preciosos, como ouro, prata, e também esse processo de tentar acumular metais preciosos como uma das características de riqueza do mercantilismo, vai desenvolver a colonização, no qual vamos ter navios buscando novas rotas para comércios e também tentando encontrar outros continentes para assim extrair dos seus recursos naturais. Voltando para o slide. Indo para a nossa próxima questão. Questão 2. Sobre a origem do mercantilismo. É correto afirmar que surgiu. Quando estamos falando da origem do mercantilismo, o correto seria a gente afirmar que nesse contexto de formação, nesse período do mercantilismo, os estados nacionais passam a intervir na economia. Por quê? A partir dessa intervenção, eles querem trazer o que mencionamos nas questões anteriores, um protecionismo. Esse protecionismo vai fazer com que as próprias mercadorias feitas ou fabricadas pelos outros países comecem a ter uma forma de taxação. Voltando aqui para o slide. Logo, a gente vai ver que o mercantilismo, ele surgiu na transição do período feudal para o período moderno. Esses estados nacionais vão tentar concentrar o seu poder nas mãos dos reis ali. Esses reis vão tentar ter um controle das atividades econômicas e, como eu mencionei antes, também vamos ter questões de expansionismo no comércio e protecionismo. Expansionismo porque eles querem dominar ou querem que suas mercadorias fabricadas dominem no consumo de outros países e não que ocorra o contrário. Aqui temos a ideia de que o metalismo foi. Quando estamos falando de metalismo, estamos falando que é um princípio que defendia a acumulação de metais preciosos e era uma característica de fator de riqueza de uma nação. Então, metalismo aqui no caso seria ouro, prata, tá, bronze, são essas características que eram acumuladas nesse período do mercantilismo. E outra, é um conceito que vai nortear ideias de relações entre os estados nacionais e as suas colônias. Vamos pegar no caso o próprio Brasil. Quando o Brasil foi colonizado, tivemos o nosso ouro ou nossos metais preciosos sendo retirados daqui, levados para Portugal. Portugal utilizando essa extração dos nossos recursos naturais, principalmente do nosso minério, para pagar suas dívidas com a Inglaterra. Questão 4. Sobre o sistema colonial mercantilista, foi um sistema em que
Quando estamos falando do sistema comercial mercantilista, ele vai reunir-se através de uma exploração colonial com práticas econômicas mercantilistas que são reguladas por regras do pacto colonial. Então, assim, a gente vai ter um sistema colonial mercantilista denominado porque houve uma colonização, os países que foram colonizados tiveram ali seus recursos sendo retirados e levados para o país que o colonizou. Esse país que o colonizou buscava de forma específica metais preciosos, olha a ideia do mercantilismo, ou materiais para serem vendidos na sua comercialização. E como a gente chamava os países que colonizaram um outro? De metrópole. Por exemplo, Portugal foi a metrópole do Brasil, ou seja, Portugal colonizou o Brasil e era considerado uma metrópole. E as colônias, elas eram consideradas algo inferior em comparação a essa metrópole. E assim a gente tinha também algo denominado como ideias do pacto colonial. Questão 5. Sobre o comércio triangular, analise as proposições e, em seguida, assinale a alternativa correta. Então, temos 3 proposições aqui. Trata-se de uma prática comercial realizada com exclusividade pelos europeus. Proposição 2. Seu principal elemento foi o chamado tráfico negreiro, que consistia na troca de produtos manufaturados por homens e mulheres africanos e africanas. Terceiro, garantiu enormes lucros a Portugal, que se beneficiou muito com o tráfico de escravos na produção de açúcar e exploração do ouro. A partir disso, está pedindo para a gente assinalar qual daquelas proposições é a alternativa correta. Então, a gente tem a alternativa 2 e 3, que são as que estão corretas referentes a isso, e que referem-se também à própria questão ali que vemos do que está sendo pedido, que é referente ao comércio triangular. Então, o comércio triangular, ele vai se beneficiar muito com as questões de exploração e principalmente ali no sistema de escravização. Então, a gente tem que ressaltar que as colônias, tá? Só separar aqui, as colônias da América do Norte e do Brasil, que foram colonizadas por Portugal, participavam e lucravam com esse comércio. Então, a gente tem a metrópole, Portugal, lucrando com esse comércio e os próprios colonos que se encontravam no Brasil acabavam também tendo lucro desse tráfico negreiro. E até mesmo na exploração da mão de obra, justamente porque eles não eram assalariados. Sexto, observe um mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros. O número 1 e 2 indicados no mapa representam respectivamente os domínios. Então, reparem, aqui ele quer que a gente fale qual é o domínio referente a isso e ele me traz características. Aqui bem nessa parte da legenda, o laranja é amazônico, temos esse outro aqui mais tom de pele sendo cerrado, temos araucária, temos pradarias, temos faixas de transição. Então, a partir disso, o que nos resta assinalar ali são as características da caatinga e dos mares de morro, que seriam as características a serem assinaladas. Então, o mapa ele vai apresentar na numeração número 1, referente à caatinga, e a numeração número 2 aos mares do morro, tá? Que é o domínio ali da Mata Atlântica. Questão 7. O geógrafo Aziz Absaber criou um modelo de classificação da paisagem natural do Brasil, baseado em domínios. Esses domínios são classificados de acordo com semelhanças de relevo, clima, vegetação, solo e hidrografia de uma determinada região. É considerado um modelo completo, pois leva em consideração vários elementos geográficos, compondo o quadro natural de uma região. No Brasil, há 6 domínios morfoclimáticos: amazônico, araucárias, caatingas, cerrados, mares de morros, pradarias, além das faixas de transição.
Sobre as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros, é correto afirmar que, então o texto ele nos traz várias características ali, e nisso a gente sabe que a alternativa A vai ser a alternativa correta a ser assinalada, porque o domínio morfoclimático dos mares de morros apresenta uma característica marcante, que inclusive o batiza. Trata-se da morfologia de seu relevo, representando predominantemente pelo compartimento denominado planaltos e serras do Atlântico, leste e sudeste. Então vocês viram que essas características que foram citadas no texto para dizer o que é um domínio morfoclimático foi apresentado somente na alternativa A, que vem fazendo referência a mares de morros, justamente porque ela é batizada com seu nome por conta das suas características, tem as suas morfologias e seu relevo explicado ali, detalhado, de forma correta, acaba representando também de forma predominante ali o seu dominados planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então é a única alternativa correta. Na questão número 8, a floresta e a bacia amazônica são as principais referências do domínio amazônico. A vegetação adapta-se à elevada temperatura e umidade do clima equatorial. No entanto, de toda a água precipitada sobre floresta, apenas 25 fica na superfície ou infiltra no solo. Todo o restante retorna à atmosfera pela evapotranspiração. E isso aqui sendo referente à floresta e às bacias amazônicas. Aí aqui o domínio morfoclimático da Amazônia e as chuvas, elas são frequentemente em razão de um processo acima narrado. Ou seja, o texto já está me explicando por que acontece muitas chuvas lá. Justamente porque a maioria da água da chuva, ela evapora e retorna a seu ciclo. Então, a alternativa a serem assinaladas aqui é a alternativa A. São questões convectivas, ou melhor, o processo ali acima narrado é um processo convectivo. E nisso a gente tem justamente essa convecção em razão de uma umidade produzida pela evapotranspiração, que acende a atmosfera com ar quente, onde ocorrem a condensação e a precipitação ali. Questão 9. A lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação surge de um conflito muito sério de interesses. De um lado, a atividade ilimitada e expansiva de exploração de recursos naturais. De outro, a necessidade de garantir a manutenção das bases naturais para a existência do homem, para a própria continuidade das atividades econômicas expansivas que se quer representar. Então veja que essa questão do Enem de 2016 até hoje é muito atual. Então vemos muitas questões de impactos climáticos ocorrendo justamente por conta dessa exploração expansiva do ser humano e de como ele extrapola ao retirar recursos naturais e até mesmo em questões de desmatamento. Continuando, a diversidade na classificação das unidades de conservação definidas pela lei revela a existência de um impasse, pois, então, o impasse que nós temos aqui é que na primeira parte do texto a gente vê uma necessidade ali para o sistema comercial. E na segunda parte do texto, que seria essa daqui, ela já explica a necessidade de se manter bases naturais para que preserve a nossa própria existência e permanência aqui nesse planeta. Então, a alternativa correta a ser assinalada é a B. Ela amplia as possibilidades de termos uma forma de desenvolvimento sustentável, no qual a nossa existência e permanência no planeta é mais importante do que a forma de ter um lucro através de um sistema de exploração expansivo que acaba afetando a biodiversidade. Então, o conceito que temos ali do desenvolvimento sustentável, ele acaba sendo amplo, mas a própria questão ali trabalha relacionado ao ambientalismo e também temas relacionados a como a economia deve ser repensada em prol da nossa realidade social. Questão 10. A Mata dos Cocais, o Agreste nordestino e o Complexo do Pantanal Mato Grossense, embora se
localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio. Então, a área que devemos assinalar aí é justamente a alternativa C, das faixas de transição. Existem essas faixas de transição no qual temos características em comuns dessas regiões que mesmo assim não estão, de certa forma, próximas umas às outras. E, por exemplo, temos as matas do Cocais, o Agreste, o Pantanal, eles não são parte de um mesmo domínio, mas representam o quê? A transição entre um domínio e o outro. E temos, no caso da Mata dos Cocais, representando essa transição entre a Caatinga e a Amazônia, o Agreste está entre a Caatinga e os mares de Morro, e o Pantanal encontra-se entre o Cerrado e a Amazônia, os campos e as florestas tropical. Então, vemos que sempre tem algumas características ou predominâncias ali que são repetidas nessas transições. Assim, terminamos mais uma aula nossa de revisão. Tchau, tchau e até a próxima.